Olá, tudo bem? O grande julgamento de Deus, é isso mesmo. O grande julgamento que já aconteceu há quase 2000 anos, porém, a religião, a teologia, os pregadores, eles insistem em esconder isso, em ocultar isso das pessoas. Claro que nós sabemos o motivo, né? O motivo é as suas gaiolas, chamadas igrejas, ficarem vazias, os seus currais, chamados igrejas, ficarem desertos, né? Então, o grande medo, o grande pavor dos pregadores da teologia é isso. Então, falar a verdade para quê? Deixe que os incautos continuem na sua cegueira, deixe que os incautos continuem na sua ignorância, né? Na sua falta de conhecimento das verdades bíblicas. Vamos ler aqui o capítulo 1 da nossa apostila. Capítulo 1 da nossa apostila, do grande julgamento de Deus que já ocorreu. Vamos ler aqui? Olha cá, capítulo 1, o grande julgamento de Deus. O dia do Senhor representa o período em que ocorreu o juízo de Deus. O juízo de Cristo. Durante séculos, a religião evitou explorar esse tema profundamente. O motivo é simples: medo de perder os fiéis e o controle espiritual que o medo proporciona. Todos os profetas anunciaram esse evento, pois seria o grande acontecimento da história do Criador. Não se tratava de uma tragédia cósmica, mas de uma mudança de era, uma mudança de governo, uma mudança de reino, o final dos tempos de Moisés. Quando o antigo sistema seria destruído para dar lugar ao reino do Espírito. A profecia de Isaías e o fim de uma era. O profeta Isaías descreveu com clareza esse momento decisivo. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Isaías 13:6. Então eu vou ler isso daqui de novo. Lamentem, pois o dia do Senhor está perto. Ele vem com destruição da parte do Todo-Poderoso. Então o dia do Senhor aqui, fica claro que seria um dia de destruição, um dia de vingança, um dia de ira, um dia de flagelos, um dia de tribulação. Não é verdade? Quando você lê o livro do Apocalipse, se você já teve esse interesse, lá no capítulo 1, versículo 10, João estava preso na ilha de Patmos, ele disse: eu fui arrebatado, eu fui tomado no Espírito no dia do Senhor. Quando você lê todo o livro do Apocalipse, o capítulo 22 ele é bem tendencioso. Mas quando você lê do 1 ao 21, são 7 trombetas tocadas, sendo 6 só de cobranças. Temos os selos, os 7 selos do livro de Daniel, que lá atrás estava selado, mas no dia do Senhor aquele livro os selos foram quebrados, 7. Temos os 3 ais. Temos os 7 flagelos, um pior que o outro. Temos o grande julgamento da prostituta, Apocalipse 17. Temos a situação quando, se completasse os 1000 anos, Satanás sairia para marchar e cercar a cidade santa. Apocalipse capítulo 20, versículo 7, do versículo até o 9. Quem foi esse Satanás solto, o adversário? Os romanos, as legiões romanas. Então, tudo está dentro do livro chamado Apocalipse. O dia do Senhor foi descrito exatamente naquela situação, quando João estava na ilha de Patmos e, por inspiração em sua mente e seu cérebro, ele recebeu toda a revelação do que estava acontecendo ali e o que iria acontecer até a queda do templo, na metade do ano 70. Por volta ali do mês de agosto, setembro de 70, o templo caiu. Foi dado o fim. O dia do Senhor se cumpriu. Então veja, o dia do Senhor seria um dia de destruição. É muito fácil você unir as duas coisas. Você ler o livro do Apocalipse e você entender o dia do Senhor. O dia do Senhor não seria sábado nem domingo. O dia do Senhor era cuíca roncando, chicote estralando, espada de soldado romano cortando tudo. Mas
A teologia não pode falar isso. Porque já pensou o fielzinho, dizimista fiel, consagrado, parar de dar dízimo, parar de frequentar aquilo, sabendo que tudo já aconteceu? Esse dia do Senhor não se refere ao fim físico do planeta, mas ao juízo sobre um sistema corrompido, a antiga Babilônia. Babilônia significa local de confusão, símbolo da opressão e da arrogância humana diante de Deus. O mesmo padrão se repetiria séculos depois, quando Jerusalém, que havia herdado a lei, tornou-se também símbolo de religiosidade e injustiça. Isaías 13:9. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para fazer da terra uma desolação e exterminar dela os pecadores. Olha aqui, ó. O que era pecador? O que era ser pecador? 1 João 3,4. Todo aquele que transgride uma das leis que leis, as leis de Moisés, é um pecador. Então, pecado era transgredir as leis de Moisés. E qual foi o povo que recebeu as leis de Moisés? Os judeus. Então, veja que o dia do Senhor foi contra eles. Isaías 13:9. A linguagem profética utiliza elementos cósmicos. O sol escurecido, estrelas que não brilham, terra abalada, para indicar o colapso de um império e o término de um pacto. Assim como a Babilônia caiu no passado, Jerusalém cairia no século I, como cumprimento final dessa profecia. Lembrando que o sol representava Israel, as estrelas, as 12 tribos de Israel, e os judeus, a mãe de José. Gênesis capítulo 37, versículo 9. Dia do Senhor e o julgamento de Jerusalém. Jesus confirmou o mesmo cenário que Isaías havia anunciado. Ao se aproximar de Jerusalém, o mestre chorou, porque via o destino trágico da cidade que rejeitaria a paz. Quando Jesus ia chegando a Jerusalém, vendo a cidade, chorou por ela, dizendo: ah, se você soubesse, ainda hoje, o que é preciso para conseguir a paz. Mas isto está agora oculto aos seus olhos, pois virão dias em que os seus inimigos cercarão você de trincheiras e apertarão o cerco por todos os lados. E vão arrasar você e matar todos os seus moradores. Não deixarão pedra sobre pedra, porque você não reconheceu o tempo em que Deus veio visitá-la. Lucas capítulo 19, versículo 41 ao 44. Esse lamento de Jesus não era simbólico, era profecia direta. Ele anunciava o cerco romano de 70 DC, quando o templo foi destruído e o sistema sacerdotal chegou ao fim. A religião que deveria conduzir o povo à verdade tornou-se o maior obstáculo da fé. O dia do Senhor, portanto, não foi um evento futuro, mas uma realidade histórica que marcou a transição entre o antigo e o novo pacto, entre a lei e a graça. O juízo e o fogo da purificação. O profeta Isaías já havia usado a imagem do fogo como símbolo da purificação divina. Jerusalém será exatamente o que significa seu nome, Ariel, um altar coberto de fogo e sangue. Eu mesmo serei seu inimigo, cercarei Jerusalém, levantarei fortaleza à sua volta para destruí-la. Isaías 29, versículo 2 e 3. Está lá. Ele mesmo disse, Deus mesmo disse: eu cercarei Jerusalém, farei dela um altar de fogo e sangue. Exatamente, mês de abril do ano 70, quando os judeus estavam todos concentrados dentro de Jerusalém, General Tito, o filho da perdição, o representante da justiça de Deus, cercou impiedosamente Jerusalém até a sua devastação em setembro do ano 70 DC. Aconteceu exatamente esse cerco. E quem profetizou, quem falou que ia fazer isso era o próprio Deus. Esse fogo não era literal, mas espiritual e histórico. Era o fogo do juízo que consumiria o sistema velho, purificando o caminho para o novo reino. João Batista anunciou o mesmo fogo quando confrontou os fariseus.
Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Mateus 3,7. E ainda, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira e recolherá o seu trigo no celeiro. Porém, queimará a palha no fogo, que nunca se apaga. Mateus 3,19. O fogo que nunca se apaga não é inferno eterno, mas o juízo histórico que ninguém poderia evitar. O juízo que consumiria Jerusalém e tudo o que representava no antigo culto. O apóstolo Pedro também descreveu esse mesmo juízo como a mesma linguagem profética. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. A terra aqui é Israel. Os céus são o antigo sistema religioso. Ambos desapareceram quando o templo foi queimado e o reino espiritual foi revelado. A geração do cumprimento. Jesus deixou claro que todos esses eventos aconteceriam na geração dele. Geração de 70 anos. Em verdade lhes digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Mateus 24, 34. O profeta Daniel havia profetizado algo semelhante. No primeiro ano de seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que, de acordo com o que o Senhor havia falado ao profeta Jeremias, a desolação, a destruição de Jerusalém iria durar 70 anos. Daniel 9:2. O ciclo profético de 70 anos simbolizava o tempo do juízo completo. Jesus iniciou seu ministério por volta do ano 30, e 40 anos depois, em 70 DC, a destruição se cumpriu exatamente conforme o sinal dos tempos. É lindo esse sinal dos tempos aqui. Quando os fariseus pediram um sinal, Jesus respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Mateus 16:4. Jonas anunciou destruição sobre Nínive em 40 dias. Da mesma forma, Jesus anunciou que a geração de Israel teria seu juízo em 40 anos. Assim foi. O julgamento e a vingança do Cordeiro. No livro do Apocalipse, João descreve a culminação desse juízo, o dia do Senhor na forma de ira do Cordeiro. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caiam sobre nós e nos escondam da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Veja, isso aqui está no livro do Apocalipse, no capítulo 6, versículo 15 ao 17. Foi quando chegou o tempo da ira, foi quando chegou o tempo da vingança. A ira não foi contra os povos gentios, mas contra Israel, que havia recebido a lei e rejeitado o Cristo. Está vendo isso aqui? Isso aqui é para dar fim a 2 Coríntios 5:10, quando está escrito, Paulo disse que todos iriam comparecer ao tribunal de Cristo. Não, todas as profecias falou que a ira seria contra Israel, principalmente porque eles rejeitaram Yeshua, que veio como um véu revestindo Cristo. Como o apóstolo João explica, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, 1 João 3,4. Aqueles que viviam sob a lei foram julgados por ela. Por isso, Jesus disse aos seus discípulos, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, vocês que me seguiram também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19:28. Olha aqui, a quem foi direcionado o juízo. O juízo do dia do Senhor foi o fim da antiga aliança. A religião baseada em medo, sacrifício e mediadores humanos foi destruída. O templo caiu, a lei cessou e o reino espiritual se levantou. A partir desse momento, Deus passou a habitar no homem.
não mais em edifícios de pedras. Aqui, ó. Agora, esse foi o capítulo 1. Essa apostila tem total de 61 páginas. Nós apenas lemos o capítulo 1. E se você tiver interesse em ter essa apostila, basta você clicar em um card que tem no vídeo, ou lá no finalzinho do vídeo também tem um link, ou você vai na descrição do vídeo, tá lá os links, você aperta, vai lá, escolhe a apostila que você quiser. Tem 21 apostilas e nós estamos trabalhando para fazer praticamente uma por dia, tá bom? E acredite, o dia do Senhor foi contra os pecadores eram os judeus, porque eles é que não cumpriram as leis, eles é que usaram as leis para perseguir pessoas, para escravizar pessoas, para roubar pessoas, e para os tornar ainda mais orgulhosos e soberbos. Então, deixo essa mensagem com você, o grande julgamento do dia do Senhor. Espero ter sido útil. Aí, se você puder cooperar apertando o coraçãozinho, comenta, compartilha, se inscreva, ative o sininho e vamos em frente. Até a próxima. Tchau, tchau.